Olá, eu me chamo Luana Oliveira e hoje é meu primeiro vídeo no canal do Rosando Sobrinho. Queria primeiramente agradecer pelo convite, é uma honra imensa poder fazer parte desse time de colaboradores que contribuem com esses conteúdos para o canal, que são tão importantes para ajudar as pessoas a entenderem determinados assuntos de uma forma bem didática. Enfim, é isso. Hoje eu inicio o meu quadro no canal chamado Páginas da Outra Vida. É um quadro que eu pretendo tratar de diversos assuntos. Eu pretendo trazer dicas de leitura, trazer curiosidades, trazer histórias sobre reencarnações, sobre experiências de EQM, experiências de quase morte. Eu também sou autora de livro espírita. Recentemente eu lancei o meu primeiro livro espírita, intitulado Depois da Partida. Em um outro vídeo eu pretendo trazer essa informação com mais detalhes, explicar como que foi todo o processo de escrita, como que funcionou até o lançamento da obra. Mas enfim, hoje eu queria começar falando sobre um caso de uma experiência de reencarnação. É um caso até recente, né? Muitos já devem conhecer. É o caso sobre a reencarnação do garotinho James Langer, um menininho americano que após o processo ele se iniciou quando James, com apenas 2 anos de idade, começou a ter muitos pesadelos durante a noite, com sono muito conturbado. A mãe dele, Andrea, ela foi a primeira a ter contato, né, com essas situações, porque ela colocava o garotinho para dormir. E aí ela começou a acompanhar todo esse processo, né, até o primeiro episódio do pesadelo, quando ele começava a se debater durante a noite, a chorar bastante, e em determinada noite ela percebeu que James, ele não só apenas se debatia, ele apresentava um comportamento padrão, que depois ela conseguiu entender e absorver algumas palavras que ele dizia. James, até o momento, ele só tinha apenas 2 anos de idade, né? Ele ainda não estava em idade escolar. Andrea também relata que ela também não deixava ele ter contato com TV, enfim, até porque a vida deles estava sobre uma grande mudança. Eles tinham acabado de mudar de estado, o marido dela, o Bruce, o pai do James, mudava de emprego com uma frequência muito grande, então eles tinham que estar sempre mudando de lugar. Então, esses pesadelos de James, eles foram encarados como uma reação da criança a essas recentes mudanças, né? Então, eles não deram muito atenção, até que em determinada noite, Andrea conseguiu ouvir com clareza as frases que James repetia, que era algo como, ele não consegue sair do avião, ele tá pegando fogo, o avião vai cair. E aí ela, nesse momento, decidiu ir nessa noite, foi até o quarto do marido do Bruce e relatou para ele: você precisa ver o que o James está falando. E o Bruce reagiu de uma forma como se fosse algo comum, né, para a criança. Até também ele imaginava que seriam pelas mudanças desse comportamento. André já tinha relatado para ele, né, sobre os pesadelos do James todas as noites, e ele havia ignorado. Mas aí ele decidiu levantar da cama e até o quarto da criança e constatou. E James repetia com muita clareza e segurança: ele não consegue do avião, sair do avião, ele está pegando fogo, o avião vai cair. E daí eles começaram a encarar a situação com um pouco mais de seriedade. A primeira pessoa responsável por trazer esse caso, a tornar esse caso público, né, digamos assim, foi a Carol Bowman. Ela é uma autora e terapeuta, ela é autora do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, né? Nesse livro ela ensina principalmente técnicas para os pais poderem lidar com as crianças que têm esse tipo de comportamento. Pesadelos, que repetem frases, que relatam situações que não cabem na atual vivência dela, na atual vida dessa criança, né? Nem dos seus familiares. Então, nesse livro ela ensina basicamente isso.
Carol relata que em 2001 ela recebeu um e-mail de Andrea, foi o primeiro contato que elas tiveram, e Andrea então pedindo ajuda, né, a partir do livro, ela teve conhecimento do trabalho dela, e aí ela pediu ajuda para poder lidar com James, porque os pesadelos eram muito intensos, né, aumentavam as frases, enfim, era realmente um terror noturno, né, mas já havia sido comprovado que não, então ela buscou esse tipo de ajuda. Carol respondeu o e-mail de Andrea prontamente, lhe ensinou algumas técnicas, e depois disso, Carol relata que não teve mais notícias de Andrea, até o dia em que um canal de TV a procurou para poder produzir um programa, né, um especial sobre esse assunto da reencarnação, né, e pediu que ela selecionasse alguns dos casos mais impressionantes, né, casos mais impressionantes, com relatos mais fortes, com informações mais concretas, para que eles pudessem passar nesse programa, né, nesses episódios. E Carol, ela se lembrou do caso de Andrea, porque foi um dos casos que mais a impressionou pelos relatos, enfim. Elas trocaram alguns e-mails na época, né, até que a Andrea parasse de entrar em contato, enfim. E aí ela decidiu procurar os e-mails da época e ela localizou. Então ela decidiu entrar em contato e ela conseguiu falar com a Andrea, e a Andrea falou para ela, olha, realmente o James melhorou, o James não tá tendo mais episódios de pesadelo, diminuiu. Só que em contrapartida, ao invés dele ter esses episódios dormindo, ele passa essas informações acordado, totalmente lúcido. Ele consegue relatar nomes, ele consegue dar nome de lugares, ele consegue falar quem eram os amigos, nomes de parentes, e ele se coloca como uma outra pessoa. E, primeiramente, nesses relatos do James, ele fala muito sobre um Jack Larson, né? Que é o nome mais presente dos relatos do James. Então ele faz desenhos, ele lembra de nomes com muita clareza, e tudo isso é muito incompatível com a idade do James. Ele tem apenas, quando a Carol entra em contato com a Andrea novamente, James tem pouco mais de 2 anos de idade. Então ainda é incompatível tantas informações com a história de James. Ela contou com um apoio muito grande, com uma rede de apoio muito extensa, né? De amigos, de parentes, de especialistas, né? Assim como a Carol, houveram outros especialistas envolvidos também, para poder fechar essa história, né? E dar esse suporte aos pais que necessitavam, né? De início, o pai do James, o Bruce, ele apresentou uma resistência muito grande. Tanto que, para quem se aprofundar mais na história, vai perceber que, de início, o grande objetivo dele era comprovar o contrário, de que tinha uma explicação científica, um fundo médico, digamos assim, para poder afastar a história de reencarnação. Ele não conseguia aceitar, né, a possibilidade do James, o filho dele, ser reencarnação da pessoa que James apontava nos pesadelos, né? Esse tal de Jack Larson, como era o nome mais evidente nos relatos da criança, era o nome mais cogitado, né? Então, a partir daí, ele realmente entrou de cabeça nesse processo de descoberta nas pesquisas. Ele realmente se entregou. Enquanto ele queria provar o contrário, a Andrea queria encontrar a verdade, né? E para poder trazer esse conforto, né? Ela como mãe, ela sentia que realmente o que o filho dizia era verdade, mas eles precisavam de mais informações, de provas para poder finalizar essa história, né? E conseguirem dar seguimento às suas vidas. Um dos nomes, fora Jack Larson, um dos nomes que James mais relatava era Natoma. Até então era algo desconhecido por todos, né? Natoma. Bruce relata que para ele era algo japonês, chinês, ele não sabia ao certo, então ele entrou numa busca incansável, primeiramente na internet, que era a ferramenta que ele tinha a seu favor no momento. Ele começou a pesquisar o que seria Natoma, e apareceram milhares de resultados e possibilidades e combinações, até que ele encontrou um nome que chamou a atenção, que era o Natoma Bay, né?
E aí, entrando nesse resultado, ele viu que o Natoma Bay era um navio, um porta-aviões americano, né? Que foi usado na Segunda Guerra Mundial. E a partir daí ele conseguiu iniciar a trilhar um caminho, né? A dar um rumo para essa história. Então foi a partir dessa informação, primeiramente, que ele conseguiu seguir o caminho. Depois de muitas tentativas sem sucesso, Bruce ele conseguiu ter contato com uma pessoa em específico que era muito importante, que foi muito importante para a solução de tudo isso, né? Que foi a porta de abertura por um caminho mais concreto, né? Até a finalização da história. Bruce ele conseguiu ter acesso a uma reunião de veteranos do Natoma Bay, né? É uma reunião que aconteceria no hotel, com pessoas daquele esquadrão específico, né? E ele tinha 18 nomes, mais precisamente, para poder iniciar suas buscas, né? E o principal objetivo dele era saber mais sobre Jack Larson, saber se os relatos da vida dele e da morte dele batiam com os relatos que o pequeno James fazia até então, com os desenhos, com os nomes que ele apontou como seria do local da morte dele, né? Assim ele colocava. Então para lá o Bruce foi, conversou com a Andrea e os dois com muita esperança de solucionarem o caso, né? Finalizarem isso. A Andrea com a esperança de realmente comprovar que aquele havia sido o James em uma vida anterior, e Bruce em acabar com aquilo tudo, e até então já bem confuso, né? Mas enfim, ele foi nessa busca, por esse caminho. Ele foi pro hotel, chegou lá, foi muito bem recebido, conseguiu conversar com vários dos veteranos, e chegou a informação que ele tanto queria, Jack Larson, e lá num caderno de registros, que até então ele não tinha conhecimento de que existisse, ele acabou descobrindo que na verdade Jack Larson estava vivo, ele não havia morrido durante o combate na Segunda Guerra Mundial. Ele ainda estava vivo, só não estava na reunião. E daí ele ficou triste, porque o esforço dele até então, na busca, nas pesquisas, havia sido em vão, né? Assim ele pensou no momento, porque ele não havia chegado a lugar nenhum. E de certa forma ele estava até mesmo sentindo um pouco de conforto, porque apontava de que a história da reencarnação não era a verdadeira, já que Jack Larson, o nome relatado por James, não batia com a história, porque ele estava vivo. Bruce entrou em contato com a Andrea, relatou para ela o que tinha acontecido, de que Jack Larson não poderia ser a pessoa que James apontava nos pesadelos, então a história da reencarnação estava praticamente descartada. Mas Andrea, ela não estava decidida a abandonar tudo, né, por conta dessa informação nova de que Jack Larson estava vivo. Então, durante um telefonema, quando o Bruce estava relatando para ela, né, dando todas as informações do dia, as informações que ele havia conseguido, né, enfim, havia um outro nome que desde o início, dentre das opções de nome, daquelas 18 opções de nome que eles tinham, que era James Houston. Bruce descartou desde o começo, Andrea concordando com ele por James relatar nos pesadelos, né, de Jack Larson, então ela concordou, mas no coração dela ela sempre sentiu uma afinidade com esse nome, né, James Houston, que havia sido um combatente do mesmo esquadrão no Natoma Bay, e registros de que ele havia morrido durante uma missão, enfim. Enquanto eles conversavam ao telefone para trocar essas informações, Andrea, ela continuou muito insistente durante a conversa, enfim, Bruce acabou mencionando o nome completo de James Houston, o nome que estava nos arquivos, nos documentos, né, da Marinha, que ele conseguiu durante esse encontro com os veteranos. Então ele mencionou esse nome, que na verdade o nome do completo era James M. Houston Jr., e nesse momento a Andrea, ela teve um estalo, né? E aí ela se recordou todos os desenhos que o pequeno James Leininger fazia. Eu vou até colocar algumas imagens aqui para vocês verem. Ele assinava como James 3, James 3, e nesse momento a Andrea, ela teve esse estalo, e aí ela entendeu que isso
fazia com que o James dela, o pequeno James Langer, fosse o James terceiro. Então, por isso que ele assinava daquela forma. Então, aí ela se sentiu emocionada, ela teve mais certeza ainda no seu coração que ela estava no caminho certo, de que James Langer, filho dela, havia sido o James Houston, o piloto da Marinha Americana. Só que Bruce continuou resistente, porque James não citava esse nome durante os pesadelos. O local que ele apontava como da morte era diferente do local onde James Houston faleceu, e para ele não fazia sentido. Então ele continuou a busca por mais informações, ele precisava ter mais certeza, mais segurança. Na verdade, no fundo do coração dele, ele queria que não fosse verdade, de que isso não fosse possível, de que a vida realmente fosse só aquilo, de que nós nascemos e nós morremos e é só isso. Os documentos apontavam que James Houston, piloto da Marinha Americana, ele morreu no dia 3 de março de 1945, curiosamente no dia que seria a sua última missão. Ele faria essa missão de apoio a uma base, ele retornaria, depois disso ele voltaria para casa com a sua família. Só que ele nunca voltou porque o avião foi abatido e ele acabou caindo no Pacífico, né? E essa foi a causa da sua morte. Alguns relatos importantes dessa história, eu acredito que seja principalmente da noite em que o pequeno James teve um dos seus piores pesadelos, né? Foi um dos piores episódios relatados por Andrea. E aí, a partir desse momento, ela teve mais certeza ainda de que se tratava da mesma pessoa. A noite desse pesadelo em questão, ela aconteceu no dia 3 de março, que claramente que seria o aniversário de morte de James Houston. Então, isso deu uma certeza ainda maior. James Houston, ele foi tido como um herói de guerra, sim. Muitos companheiros relataram que em algumas missões, quando companheiros dele não queriam ir em missões porque eram mais perigosas, eram consideradas missões suicidas, James muitas vezes se ofereceu para ir e ele foi e obteve muito êxito. Infelizmente, nessa última missão ele não teve, o avião dele foi abatido e ele não retornou. Em determinado momento da busca, essa história ela é muito detalhada, são muitos documentos, são muitas pessoas. Então, um resumo geral, em determinado momento não houve mais dúvidas, não tinha mais como mascarar de que o pequeno James havia sido James Houston, um herói de guerra da Marinha Americana. E depois de muita investigação, depois até mesmo da Andrea e Bruce conseguirem contato com a família, foi realmente comprovado e todos acreditam sim que James Langer é a reencarnação de James Houston. Uma das partes mais emocionantes de todos esses relatos sobre essa história é o momento em que James ele é levado exatamente para o local onde o avião de James Houston caiu, né, apontado como o local de sua morte. E lá os pais estão junto com ele, Andrea está ao lado do pequeno James, e ele tem mais ou menos 5, 6 anos de idade quando isso acontece, bem pequenininho mesmo. Ela conversa com ele e fala que ele foi muito importante para muitas pessoas, que ele foi realmente um herói de guerra, mas era hora de deixar para trás a dor, né, o sofrimento, era hora de se despedir para que ele tivesse a chance de uma nova vida. Foi um momento muito dramático, a criança chorou bastante. Acredito que todos entendam que se realmente não fosse, é uma criança, ela é muito inocente. Só que naquele momento ele demonstrou realmente a clareza e a lucidez de se tratar dele mesmo, imagina a dor de se despedir de si mesmo, de uma existência que foi tão importante, de uma morte que foi tão precoce, né? Apesar dos fatos de ser um combatente, estar sujeito a isso, mas foi muito precoce e inesperada, né? Então, nesse momento, ele fez essa despedida de si mesmo, ele chorou bastante. E depois disso, Andrea relata que os pesadelos eles realmente diminuíram, até quase cessarem. E à medida que James vai crescendo, os interesses dele também vão mudando. A paixão que ele tinha pelos aviões, principalmente, ela diminuiu bastante.
Ela diz que hoje ele já se interessa por outras coisas, quase não se recorda mais, né, das lembranças que ele vivenciava com tanta clareza. Bom, e essa foi a história de James Langer, né, a história de uma criança que tem em seu corpo a alma de um herói de guerra. Para quem tiver mais interesse em entender essa história com mais detalhes, eu indico esse livro à volta, né? Esse livro é maravilhoso, ele também conta com imagens. É bem bacana mesmo. Conta desde o início, conta do início da gravidez da Andrea, de como foi o processo, de como aconteceu toda a pesquisa. Tem também aqui os desenhos do James, que ele assinava. Eu também vou deixar algumas imagens aqui para vocês verem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.